aqui esse encontro todos os momentos, que na verdade esse é o primeiro dia que a gente escuta a palavra psicologia política, a gente entra nesse debate, o que é então? E a gente nunca acha uma explicação para isso. E eu acho até bom, né, porque essa pergunta vai sempre nos questionando sobre o que diabos estamos fazendo, porque não basta dizer que é um campo interdisciplinar, porque todos os campos hoje se advogam a tarefa de serem interdisciplinares, né? Os historiadores falam, não, a gente trabalha numa perspectiva interdisciplinar, a geografia também, a sociologia, quase todos esses campos que a gente entende como sendo disciplinares, eles têm hoje um tratamento interdisciplinar. É muito difícil alguém que está fazendo um mestrado em qualquer uma das áreas das ciências humanas se dar o luxo de limitar a sua revisão bibliográfica apenas ao teu campo de especialidade. Eu acho que isso hoje é quase que uma exceção, né? E aí, eu penso que a psicologia política, né, e isso me veio aqui muito pensando em alguns trabalhos que eu escutei aqui hoje, aqui nesse encontro, ao longo dos dias, né, de que a psicologia política ela deve ser vista como um olhar, como muitos autores apontam, né, que a psicologia social, a psicologia política, elas são mais um olhar do que propriamente dito um corpo teórico, um arcabouço teórico, ou um campo de problemáticas, etc. Mas além de ser visto como um olhar, e aí tentando, né, pensar um pouco o que a ausência da psicologia política nos currículos Lattes diriam para a gente, de que a psicologia política ela deveria ser vista também como uma ferramenta, né, como um olhar, mas que me informa de um determinado aspecto dos fenômenos políticos que a psicologia política pode me compreender, pode me ajudar a compreender. Então eu acho que essa distância entre um olhar psicossocial ou psicopolítico e a psicologia política e o seu arcabouço teórico de teorias e tal, sendo transformado em ferramenta de análise, ferramenta até de intervenção em realidades concretas, como eu escutei trabalhos que as pessoas estavam de frente a questões muito concretas da realidade e se valeram de reflexões teóricas, analíticas para lidar com essa realidade de forma muito interessante, muito construtiva. Eu acho que talvez esse seria um desafio que estaria dentro desse desafio que eu tentei pontuar aqui como um desafio de uma maior institucionalização, no sentido positivo da palavra institucionalização, e um maior esforço de organização desse campo, né, de tentar, digamos assim, politizar um pouco mais as discussões sobre os aspectos subjetivos e sociais, né, e materiais da realidade dos problemas que a gente tem enfrentado aqui. E só para finalizar, eu, na vinda para São Paulo, eu li aquele livrinho do Saflatti, ou A Esquerda que ousa dizer o próprio nome, e ele faz um comentário que eu acho interessante. Eu acho que isso vale para a gente, né, porque o grande marcador da psicologia social e da psicologia política latino-americana é uma certa ânsia de transformação da realidade social, né? Eu acho que isso é um certo ponto unificador, que isso esteve presente lá em Goiânia, né, no congresso que o Fernando e o Domênico organizaram. Em vários momentos isso aparece como um certo ponto de atração de todos esses campos, né, por mais conflituosos, divergentes e contraditórios que eles sejam, estão todos preocupados com uma certa intervenção na realidade no sentido transformativo. E no livro o Saflatti fala uma coisa muito drástica, e eu acho muito relevante. Eu acho isso um grande desafio para a gente trazer também para o campo da psicologia política, que é: a esquerda foi muito eficaz ao longo da história em produzir uma crítica negativa acerca das instituições, do biopoder, dos processos de institucionalização da sociedade, mas a esquerda não produziu uma teoria do governo, né? E por isso, né, isso o Saflatti diz lá, por isso, historicamente, a maior parte das experiências de governo de esquerda redundaram ou para governos pouco democráticos, no sentido de muito personalismo, muita centralização, muito autoritarismo e outras coisas mais, ou para uma reprodução quase que mais radical dos princípios aos quais ele critica, que é um fenômeno que aconteceu em diversos contextos, não foi só aqui na América Latina, né, nos governos, digamos assim, de esquerda que nós tivemos aqui, mas nós temos várias experiências, né, ao longo do mundo,
onde, quando a esquerda assume o poder, às vezes, ela é inclusive mais eficaz no processo de liberalização da economia e da austeridade, e diversos outros temas que a gente amplamente critica nas nossas falas, mas a gente esquece que a esquerda, o pensamento de esquerda, as teorias, né, da esquerda não foram eficazes em criar uma teoria do governo, né, uma teoria do governo, nessa dimensão assim, de proposição de uma realidade que seja sustentável. E dito isso, né, eu acho que, para encerrar, eu acho que nós não podemos nos perder nem no conforto das teorias que simplificam a realidade em sociedades cada dia mais complexas, né, e nem em complexidades vazias do campo teórico que adornam a aura de uma intelectualidade ilustrada ou de um engajamento político mais marcado pelo romantismo do que pelo contato efetivo com os fenômenos e a realidade que buscamos compreender. Eu acho que talvez esse seja assim, o ponto, né, de desafio da psicologia política que eu gostaria de destacar para a gente hoje. Obrigado.